O livro de Enoque, a descida dos anjos caídos em um tempo distante, muito antes do grande dilúvio. O mundo era um lugar de beleza e harmonia, mas também de crescente corrupção e maldade. No centro dessa narrativa está Enoque, um homem justo que andava com Deus. Ele era conhecido por sua sabedoria e sua profunda conexão com o divino, sendo um pilar moral em uma era de escuridão. Enquanto Enoque vivia em comunhão com Deus, uma nova presença começou a se manifestar no céu. Os vigilantes, anjos poderosos enviados para observar a terra, foram atraídos pela beleza das filhas dos homens. Esses seres celestiais, conhecidos por sua pureza e luz, foram seduzidos por suas paixões e desejos, e assim, tomaram a decisão fatídica de descer à terra. A descida dos vigilantes trouxe uma transformação drástica. Eles tomaram esposas entre as mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes, os Nefilins, que trouxeram caos e violência ao mundo. Esses gigantes não eram apenas imponentes em estatura, mas também em maldade, espalhando terror e corrupção por onde passavam. Os vigilantes, em sua desobediência, ensinaram aos humanos várias artes proibidas, como a magia, a astrologia e a guerra, aprofundando a decadência moral da humanidade. À medida que o clamor da terra crescia, Deus observava com tristeza o sofrimento causado pelos nefilins e pela influência corruptora dos vigilantes não passou despercebido. A maldade havia se espalhado como uma praga, e a criação que Deus havia considerado boa estava mergulhada em trevas. Em resposta a essa corrupção, Deus decidiu intervir. No entanto, ele não deixou de lado aqueles que eram justos. Enoque, escolhido como mensageiro divino, recebeu a tarefa de advertir os vigilantes sobre as consequências de suas ações. Com coragem, ele se apresentou diante deles, exortando-os a se arrependerem e a retornarem ao céu. Mas os vigilantes, obstinados em seu orgulho, ignoraram suas palavras e continuaram em sua rebeldia. A decisão divina se aproximava. Deus revelou a Enoque os planos de um grande dilúvio, um ato de purificação destinado a limpar a terra da corrupção e da maldade. Enoque, com um coração pesado, percebeu que a justiça de Deus prevaleceria. Ele sabia que a destruição era necessária, mas ao mesmo tempo, ele tinha esperança para os justos que permaneceriam. Finalmente, o dilúvio chegou, cumprindo a profecia e trazendo a justiça divina. Os vigilantes e os nefilins foram arrastados pela tempestade, enquanto Enoque, como um farol de esperança, permaneceu fiel a Deus, aguardando a redenção. O livro de Enoque não apenas narra a queda dos anjos, mas também serve como um reflexo dos dilemas morais enfrentados pela humanidade. Ele nos lembra do poder da desobediência, das consequências de nossas escolhas e da importância de permanecer fiel ao que é justo. A história de Enoque e a descida dos anjos caídos continua a ressoar, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria jornada em busca do bem em um mundo muitas vezes corrompido. Temas centrais: a queda e a redenção. A história destaca o contraste entre a queda dos vigilantes e a integridade de Enoque. Enquanto os anjos caídos representam a desobediência e a corrupção, Enoque simboliza a fé e a justiça. Isso levanta questões sobre o livre-arbítrio e as consequências das escolhas que fazemos. Justiça divina. O livro de Enoque enfatiza a ideia de que a justiça de Deus é inevitável. A destruição causada pelo dilúvio é uma representação da purificação necessária para restaurar a ordem no mundo. A narrativa sugere que, embora a maldade possa parecer prevalecer por um tempo, a justiça sempre triunfará no final. Intercessão e mensageria. Enoque, como um mensageiro de Deus, desempenha um papel crucial ao tentar salvar os vigilantes da sua própria destruição. Isso traz à tona a importância da intercessão e da responsabilidade que aqueles que têm conhecimento ou sabedoria têm em alertar os outros sobre suas ações. Simbolismo. Os vigilantes, eles representam não apenas tentação e queda, mas também a busca por conhecimento e poder. Sua descida à terra é uma metáfora para as consequências de ultrapassar limites e ignorar os preceitos divinos. Os nefilins, esses gigantes simbolizam a culminação da corrupção. Sua presença na terra é um reflexo do que acontece quando os seres humanos se afastam de Deus e se entregam à violência e à depravação. O dilúvio não é apenas um evento cataclísmico, mas também um símbolo de renovação e esperança. Embora represente destruição, também possibilita um novo começo, uma nova aliança entre Deus e a humanidade.
Influência cultural. O livro de Enoque influenciou várias tradições religiosas e literárias ao longo dos séculos. Sua narrativa e temas foram incorporados em diversas obras, incluindo textos cristãos primitivos e até mesmo na literatura moderna. A figura de Enoque, em particular, é mencionada em várias tradições, sendo visto como um exemplo de um homem que agradou a Deus e foi levado ao céu. Relevância contemporânea. Hoje, a história de Enoque e a queda dos anjos caídos ainda ressoam em questões de ética, moralidade e espiritualidade. Em um mundo onde a corrupção e a injustiça ainda são prevalentes, a narrativa convida à reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva. A luta entre o bem e o mal, a importância da fé e a busca pela verdade são temas que permanecem relevantes e que continuam a inspirar debates e discussões. Ao estudar o livro de Enoque, somos convidados a olhar mais profundamente para a natureza da humanidade, as consequências de nossas ações e o papel que cada um de nós desempenha na busca por um mundo mais justo e harmonioso. Estrutura e composição. O livro de Enoque é considerado uma obra complexa, composta por várias seções que refletem diferentes tradições e influências. Essa diversidade de conteúdo enriquece a narrativa e fornece uma visão abrangente da espiritualidade e da moralidade da época. O livro dos vigilantes, esta seção não apenas narra a queda dos anjos, mas também descreve os ensinamentos que os vigilantes trouxeram para a humanidade. A introdução de conhecimentos como a magia e a astrologia provoca uma reflexão sobre até onde se deve ir na busca pelo conhecimento e quais são as consequências de ultrapassar limites estabelecidos. O livro das parábolas. Aqui, Enoque recebe visões sobre o juízo final e a vinda do Messias. Este aspecto apocalíptico do texto reflete as esperanças messiânicas que estavam presentes nas tradições judaicas da época. O contraste entre a corrupção dos ímpios e a recompensa dos justos é um tema central que ecoa em muitas tradições religiosas. O livro dos astronomias. Esta seção é particularmente interessante por seu conteúdo científico e astronômico. Enoque recebe conhecimentos sobre os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas, o que demonstra uma preocupação com a ordem cósmica. Essa busca por entendimento do universo é uma característica do pensamento humano que persiste até hoje. Interpretações e legado teológico. O livro de Enoque teve um impacto significativo nas tradições religiosas, especialmente no cristianismo primitivo. Algumas comunidades cristãs viam Enoque como um modelo de fé e um precursor do próprio Cristo. Elementos da narrativa, como a ideia de um julgamento final, foram incorporados em textos do Novo Testamento. Referências no Novo Testamento. O apóstolo Judas, por exemplo, faz uma referência direta ao livro de Enoque em sua epístola, citando a profecia de Enoque sobre o julgamento dos ímpios. Isso destaca a importância do texto para as primeiras comunidades cristãs. Influência nas tradições místicas. O livro de Enoque também influenciou tradições místicas e esotéricas ao longo da história, incluindo o gnosticismo e o misticismo judaico. A figura de Enoque como um ser que ascende ao céu e recebe revelações divinas é um poderoso símbolo de busca espiritual. Contexto histórico e cultural. A obra foi escrita em um contexto de tumulto social e religioso, onde as comunidades judaicas enfrentavam pressões externas e internas. Os textos apócrifos, como o livro de Enoque, surgem como respostas a essas crises, oferecendo esperança e um entendimento mais profundo das questões de justiça e moralidade. A Era do Segundo Templo, o período em que o livro de Enoque foi escrito, aproximadamente entre os séculos III AC e IDC, coincide com a construção e a história do Segundo Templo de Jerusalém. As tensões entre judeus e impérios dominantes, como os romanos, criaram um ambiente fértil para o surgimento de textos que abordavam questões de fé, identidade e resistência. O papel dos essênios, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que incluíam fragmentos do livro de Enoque, sugere que essa obra era significativa para grupos como os essênios, que buscavam uma vida de pureza e retidão em meio à corrupção da sociedade. Impacto moderno. Hoje, o livro de Enoque continua a ser um objeto de interesse acadêmico e espiritual. Muitas pessoas se sentem atraídas pela sua narrativa rica e pelo seu simbolismo profundo. A obra é estudada não apenas em contextos religiosos, mas também em disciplinas como literatura, história e estudos culturais. Interesse acadêmico. Pesquisadores de várias disciplinas analisam o texto para entender melhor as crenças e práticas das comunidades antigas.
O livro de Enoque serve como uma janela para a espiritualidade e a moralidade da época, bem como para as interações entre as tradições judaicas e cristãs. Exploração espiritual. Para muitos, o livro de Enoque oferece insights sobre a luta entre o bem e o mal, a importância da fé e a busca por conexão com o divino. Ele inspira reflexões sobre as consequências das escolhas pessoais e coletivas, incentivando um exame mais profundo da própria espiritualidade. Assim, o livro de Enoque não apenas narra a história de Enoque e os vigilantes, mas também convida à reflexão sobre a condição humana, a moralidade e a eterna busca por significado e justiça em um mundo complexo e, muitas vezes, tumultuado. Implicações teológicas. A natureza do pecado e da queda. O livro de Enoque apresenta uma visão rica sobre a natureza do pecado, especialmente através da queda dos vigilantes. Essa narrativa sugere que a transgressão não se limita apenas ao ato de desobedecer a Deus, mas também envolve a corrupção que resulta dessa desobediência. A história dos vigilantes serve como uma advertência sobre os perigos da soberania e do desejo desenfreado. A dualidade entre o bem e o mal. A obra enfatiza a luta constante entre as forças do bem e do mal. Os vigilantes, inicialmente seres celestiais, tornam-se agentes de corrupção e violência, enquanto Enoque representa a resistência à tentação e a busca pela justiça. Essa dualidade é um tema recorrente em muitas tradições religiosas e filosóficas. O papel do Messias. No livro das parábolas, há uma forte ênfase na figura messiânica. A visão de um Salvador que virá para julgar os ímpios e recompensar os justos reflete as esperanças messiânicas que permeavam o judaísmo do Segundo Templo. Essa ideia também ressoa com a teologia cristã, onde Jesus é visto como o cumprimento dessas profecias. Recepção histórica. A exclusão do cânon. Embora o livro de Enoque tenha sido amplamente lido e respeitado nas comunidades judaicas durante os primeiros séculos, ele não foi incluído na maioria dos cânones bíblicos. Essa exclusão pode ser atribuída a várias razões, incluindo sua origem apócrifa e a ênfase em temas que poderiam ser considerados controversos ou não ortodoxos. Preservação na Etiópia. O livro de Enoque sobreviveu principalmente na tradição etíope, onde é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope. A tradução para o GEZ, uma língua antiga da Etiópia, ajudou a preservar o texto, que ainda é estudado e reverenciado por comunidades cristãs etíopes. Redescoberta moderna. No século XVIII, o livro de Enoque foi redescoberto por estudiosos ocidentais, levando a um novo interesse na obra. Desde então, várias traduções e estudos acadêmicos foram feitos, permitindo que o texto fosse mais amplamente acessado e analisado. Conexões com outras tradições. Literatura apocalíptica. O livro de Enoque é muitas vezes visto como precursor de outras obras apocalípticas, como o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Essas obras compartilham temas de julgamento, esperança e a luta entre o bem e o mal, refletindo uma rica tradição de pensamento sobre o fim dos tempos. Influência no gnosticismo. Elementos do livro de Enoque também podem ser encontrados em textos gnósticos, que exploram a busca pelo conhecimento espiritual e a relação com o divino. A ideia de Enoque como um ser que ascende ao céu e recebe revelações ressoa com as crenças gnósticas sobre a busca pelo conhecimento oculto. Referências em outras culturas. A figura de Enoque e temas relacionados à queda e ao julgamento têm paralelos em várias mitologias e tradições espirituais ao redor do mundo. Essas histórias frequentemente abordam a relação entre os seres humanos e o divino, e as consequências das escolhas morais. Relevância contemporânea. Discussões sobre moralidade. O livro de Enoque continua a ser relevante nas discussões sobre moralidade e ética. A narrativa convida à reflexão sobre os perigos da corrupção e da desobediência, além de destacar a importância da responsabilidade individual e coletiva. Interpretações espirituais. Muitas pessoas encontram inspiração no livro de Enoque como um guia espiritual. Sua ênfase na conexão com o divino e na busca por justiça ressoa com aqueles que buscam significado em suas vidas e desejam viver de acordo com princípios éticos. Estudos acadêmicos. O livro de Enoque é um campo fértil para a pesquisa acadêmica, com estudiosos de várias disciplinas explorando suas implicações teológicas, históricas e literárias. As descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto, continuam a fornecer novas perspectivas sobre a obra e seu contexto. Em resumo,
O livro de Enoque é uma obra rica e multifacetada que oferece insights profundos sobre a natureza humana, a moralidade e a interação entre o divino e o mundo. Sua narrativa sobre a queda dos anjos caídos não apenas cativa a imaginação, mas também provoca reflexões sobre as escolhas que fazemos e suas consequências. A relevância contínua do texto atesta seu lugar significativo na história da espiritualidade e da literatura.